Agora nós vamos à terceira medida de tendência central, que é a moda. A moda nós vamos calcular inicialmente, tá? Para dados não agrupados. Então, no exemplo 8, determinar a moda dos valores 2, 1, 3, 7, 3 e 4. A moda é o valor que mais aparece numa distribuição, tá? De dados, tá? Então, olhe bem, o valor que mais apareceu aqui nesta amostra é o 3. Ele repetiu aqui, ó, tá? Então, a moda é igual a 3. No exemplo B, nós temos aqui uma sequência, tá? Nós temos aqui que a moda apareceu tanto 5, tá? Repetiu 3 vezes, quanto 7 também, que apareceu 3 vezes aqui, tá? Então, ele possui duas modas, essa distribuição aqui. Ela tem a moda igual a 5 ou a moda igual a 7. Nesse caso, ele é chamado de bimodal, tá? Essa distribuição aqui. E aqui temos um caso, tá? Em que não há repetição de valores aqui, tá? Então, quando não há repetição, não existe a moda. Ou seja, essa sequência de dados, ou esse conjunto de dados, é amodal. Então, quando um conjunto de dados possui mais de duas modas, ele é chamado multimodal. Pode acontecer que aparecer 3, 4 ou mais modas, né? Então, aí, nós damos o nome aí de multimodal. Primeiro, nós vamos calcular a moda para dados, agora, né? Nós vamos fazer o cálculo para dados agrupados, só que com a variável discreta, que é quando não há um intervalo de classe aqui na tabela de distribuição de frequências. Então, no exemplo 9, determine a moda para distribuição. A moda, praticamente, ela é obtida de maneira direta, tá? Nesse caso aqui. Qual que é o elemento, nós vamos perguntar assim, que tem a maior frequência aqui? Se nós vermos aqui, ó, a maior frequência está na terceira classe também, ó, primeira, segunda, terceira classe. Então, a moda é exatamente igual a 248. Não há necessidade de cálculo, apenas a aplicação do conceito. Agora, quando a variável é contínua, tá? Que é nesse caso aqui, nós vamos fazer o cálculo da moda, determine a moda dessa distribuição aqui, ó. Então, a variável contínua aos intervalos de classe. Aqui tem, essa tabela corresponde ao enunciado, tá? Então, olhe bem, a classe modal, primeiro nós vamos ver aqui aonde que tem a maior frequência. A maior frequência está aqui, ó, no 17, tá? Então, a frequência absoluta 17 significa que a moda está entre 2 e 3, tá? Pode ser um valor intermediário aqui. E nós vamos calcular esse valor. E para fazer esse cálculo, nós vamos utilizar dois métodos. Existe o método de Kisuber e também existe o método de Pearson, tá? Então, vamos pelo método de Kisuber. O primeiro passo, nós vamos identificar a classe modal, tá? Foi feito aqui. É aquela que possui a maior frequência. Segundo passo, nós vamos aplicar a fórmula, tá? De Kisuber. Então, olhe bem. A moda é igual ao limite inferior da classe modal, tá? Mais olhem bem, a frequência imediatamente anterior à frequência modal, que é o FANT, tá? Está aí, nós vamos colocar. Temos também a FPOST, tá? Que é a frequência imediatamente posterior à frequência modal. E temos a amplitude de classe, que é dada por H. Então, temos essa forma, ok? Então, olhe bem, nós vamos aplicar aí essa fórmula em relação aos dados dessa tabela. Então, o limite inferior da moda, tá? Da classe modal, que é essa daqui, é igual a 2. Então, nós vamos substituir 2 mais frequência da moda, tá? A frequência da classe modal é igual a 17. Então, está exatamente aqui 17 menos a frequência posterior à classe da moda, tá? Então, 17 menos 8, que é a posterior, uma depois. E depois
nós dividimos por 2 vezes 17, que é a frequência modal, que nós achamos lá, né, na tabela, menos a frequência anterior, que vale, na classe modal aqui vale 10, ó. Ela está antes do 17, então por isso que ela é anterior. E isso menos 8, que é a frequência posterior, que nós já temos aí. E isso multiplicado pela amplitude de classe, tá? Que é 0 mais 1 que dá 1, 1 mais 1 que dá 2, então a amplitude de classe é igual a 1. Fazendo os cálculos, tá? Resolvendo aqui, primeiramente aqui essa fração, ok? E multiplicando depois por 1, fazendo aqui a divisão, nós vamos, somando 2, nós vamos ter que a moda é igual a 2,44. Então, nós encontramos aí a moda pelo método de Kisuber, que é igual a 2,44. E está entre 2 e 3 aqui, ó. Tá ok? Dá para conferir aí, para não fazer os cálculos errados. Agora, nós vamos fazer esse mesmo exercício, tá? Aplicando o método de Pearson. O método de Pearson, a moda é dada por essa fórmula aqui. Ela é 3 vezes a mediana menos 2 vezes a média aritmética. Tá? Então, nós temos as classes, foram dados como enunciado, tá? E as frequências absolutas, que estão aqui de classe. Aí nós calculamos o xi para fazer o cálculo da média aritmética. O xi vezes fi também, que é uma outra coluna que vai auxiliar aí nos cálculos da média aritmética, tá? E a frequência acumulada, que é utilizada para o cálculo da mediana. Tá? Ela vai auxiliar no cálculo das medianas. Então, nós temos que a média aritmética é somatória de xi vezes fi dividido por n. Tá? Então, a média aritmética é igual a 109, nesse caso aqui que foi feito, 0,5, dividido por 43, que é a somatória da frequência absoluta. Então, nós vamos ter que o x barra é igual a 2,55, que é a nossa média aritmética. Tá? Agora, nós vamos calcular a mediana. Para o cálculo da mediana, nós temos que ter a coluna da frequência acumulada. Tá? Então, olhem bem, a mediana é igual ao limite inferior da mediana. O limite inferior da mediana, tá? Nós vamos ter que localizar aqui para achar esse valor. E para localizar esse valor, nós temos que inicialmente calcular a posição, tá? Em que se encontra a mediana. Então, nós vamos fazer o n dividido por 2. O n aqui vale 43, tá? Que é a somatória do fi. Nós vamos dividir por 2, que vai dar 21,5. Então, a frequência acumulada anterior vai ter que ser maior ou igual a essa posição aqui, tá? 21, na verdade é 21,1 aqui, né? 0,5. Tá ok? Teve um erro aqui, ó. 21,5. Então, a frequência acumulada é igual a 30. Porque, ó, 3 não serve, o 13 também não. O 30 já é maior que 21, tá? De 21,5. Então, está na terceira classe, tá ok? Está aqui também. Então, vai ter que dar um valor entre 2 e 3. Então, a mediana é igual a 2, que é o limite inferior aqui, tá? Da classe que contém a mediana, mais 21,5, que é o n sobre 2, tá? Que foi calculado aqui, menos 13, que é o 13? É a frequência acumulada anterior à classe da mediana. Olha bem, se a classe da mediana é aqui a terceira, então nós vamos ter 13 aqui, para subtrair, multiplicado pela amplitude de classe, que é igual a 1, tá? E isso dividido por 17, que é a frequência da mediana, da classe da mediana, que vale 17. Então, nós temos que a mediana é igual a 2 mais, então faz o cálculo aqui no numerador, deu 8,5 dividido por 17. Aqui nós temos que a mediana é igual a 2,5. E 2,5 está entre 2 e 3 aqui, tá? Então, o cálculo está correto, tá ok? Da mediana. Agora, nós vamos calcular a moda, tá? A moda de Pearson. Então, moda é igual a 3 vezes a mediana menos 2 vezes a média aritmética. Nós já temos tanto a mediana quanto a média aritmética calculados. Então, moda é igual a 3 vezes 2,5, tá? Menos 2 vezes 2,55.
Aqui nós vamos ter que a moda é igual a 7,5, faz a multiplicação primeiro, né? Menos 5,1. Daqui nós temos que a moda é igual a 2,4. E 2,4 tá, está entre 2 e 3. Então, indica que o nosso cálculo está correto. E assim nós terminamos aí o estudo das medidas de tendência central.